Então, na sessão de hoje, a gente vai ver para os procedimentos, vou continuar com o estudo de procedimentos. Na sessão anterior, nós vimos procedimentos e a necessidade de comunicação entre os procedimentos. Se o programa principal, o módulo principal e o conjunto de procedimentos colaboram para resolver um problema, né, eles têm que, de alguma forma, se comunicar, né? Tem que trocar dados, tem que se falar, um tem que prover as entradas que o outro precisa e pegar de volta os resultados do procedimento. Então, até a sessão passada, nós vimos como alternativa de comunicação o uso de variáveis públicas, né? Aquilo que a gente fez a analogia com o mural e vimos todos os inconvenientes do mural, né? A falta de privacidade dos dados, né? Um módulo que quisesse comunicar com o outro tinha o inconveniente desse dado estar acessível, estar disponível a todos os outros módulos do programa com risco inerente a isso, né? O risco de falta de privacidade dos dados, um risco de que algum outro módulo indevidamente alterasse esses dados e assim por diante. Então, na sessão de hoje, a gente vai ver definição de parâmetros, o que consistem, para que serve, vantagens da utilização, e vamos classificar os parâmetros como mecanismo de passagem, como passagem por valor e passagem por referência, né, que é o termo encontrado normalmente em literatura, mas que a gente vê que é muito simples a classificação, né, que parâmetros de entrada são classificados como passagem por valor e aqueles parâmetros de saída são classificados como passagem por referência. E um conjunto ao final, um conjunto de exemplos. Então, vamos retornar aqui, né, à nossa solução anterior, que era a solução das variáveis públicas, né, a nossa analogia com o quadro de avisos. Dois ou mais módulos querendo se comunicar, fazendo uso do que a gente chamou de variável pública, que tem como analogia o mural, o quadro de avisos. Então, a situação que a gente viu na sessão anterior foi, né, aquele indivíduo ali que aparece no slide de óculos, afixando uma mensagem ali, provavelmente para uma segunda pessoa que não está ali, né? E a gente vê ali um monte de gente em volta observando o quadro, né? Então, é um mecanismo possível, no certo? Ele funciona, é um mecanismo possível, né? Se você pode deixar uma mensagem no mural para alguma terceira pessoa e essa mensagem vai chegar ao destinatário, né? O problema é que a gente não tem nem privacidade nem segurança desse dado, né, no mecanismo do mural. Você não tem privacidade, né? Tá claro ali na figurinha, né, que você não tem privacidade, né? A mensagem é destinada a uma pessoa que não está ali, né, e três pessoas ali achando que aquela mensagem pode lhes interessar, tá certo? Vendo o quadro. Pior do que a falta de privacidade é o risco, né, a falta de segurança desse dado. Porque, eventualmente, alguém podia ir lá e tirar essa mensagem, ou alguém podia ir lá e rasurar essa mensagem, alterar essa mensagem, né? Propositadamente ou não, tá certo? Alguém podia achar que ninguém mais, aquela mensagem é uma mensagem antiga, que não interessa mais para ninguém, então eu posso usar, tá certo? Eu posso usar o papel para escrever alguma outra coisa. Então, a alternativa que a gente está propondo é isso, né, na sessão de hoje, é alguma coisa parecida com, né, o telefone com fio ali, né? O uso de parâmetros permite a comunicação privativa entre as partes, né? Eu tenho dois módulos, dois procedimentos interessados nessa comunicação, né, ligados por um fio, um cano, como você queira enxergar isso daí, né, um telefone, aonde, né, alguém vai falar de um lado e alguém vai receber esses dados do outro, né? A mensagem privativa aos dois lados interessados nessa comunicação. O que essa comunicação tem de peculiar sobre um telefone, é que ela é uma comunicação, vamos dizer assim, ela é uma comunicação sem semântica, né? Ela é uma comunicação sem palavras, ela é uma comunicação sem sintaxe. Ao lado do dado, né, você não tem nenhuma semântica descrevendo o dado, né? Como é que funciona isso? Essa comunicação se dá segundo um contrato de utilização. Ao longo da sessão de hoje vou falar várias vezes nessa palavra, contrato. A comunicação se dá segundo um contrato de utilização daquele meio, né, que a gente pode pensar em alguma coisa, uma analogia como se fosse uma loja de departamentos, né, com o telefone ali, a lata ali de um lado, e do outro lado você tem, sei lá, o departamento de créditos ou a financeira.
Então, a comunicação ao longo dessa linha pode se dar segundo um contrato. Significa, o vendedor vai pegar, né, o telefone de um lado, alguém vai atender do outro, e aí o vendedor vai dizer o seguinte, né, valor do bem, número de prestações, taxa de juros a embutir naquele financiamento. E aí o financeiro vai dizer o seguinte, qual é o valor da prestação, né? Dado o valor do bem, dado o número de prestações, dado a taxa de juros. Então você imagina o seguinte, né? O vendedor pega lá o telefone e fala o seguinte, 1010,5, tá certo? É uma comunicação sem semântica, né? Ela foi feita de acordo com o contrato. Né? O outro lado sabe o seguinte, 1000 é o valor do bem, 10 é o número de prestações, 5% é a taxa de juros. Tá certo? Então ele pega o telefone e fala 1010,5, é suficiente. Tá certo? Se ele pegar o telefone e errar, né? Se ele pegar o telefone e falar 10.005, né? O outro lado vai achar o seguinte, que o valor do bem é 10, que você quer vender aquilo em 1000 prestações, a uma taxa de juros de 5% ao mês. Se isso for uma comunicação entre dois agentes, entre dois atores humanos, né, o outro lado ainda pode dizer não tem alguma coisa errada. Como é que você vai vender em 1000 prestações? Numa comunicação envolvendo dois processos de um computador não tem nem essa crítica. Então a comunicação tem que se dar segundo um contrato pré-estabelecido de utilização que não pode ser subvertido. Ou seja, o número de parâmetros tem que ser o mesmo, o tipo dos parâmetros tem que ser o mesmo. Né? Da mesma forma, se ficar estabelecido em contrato que o vendedor vai pegar o telefone e vai dizer, né, 10.005 e 2. Se ele pegar o telefone e disser azul, chuva e praia, o outro lá não vai entender nada, tá certo? Porque a comunicação não foi feita segundo o contrato. Esse contrato não é flexível, tá certo? Esse contrato é rígido. Então, mas a gente pode pensar na comunicação assim, é um telefone, tá certo? Só quem tem acesso a essa comunicação são os dois lados envolvidos na comunicação, mas a comunicação é uma comunicação sem semântica. Tá certo? Ou seja, o que seria uma comunicação com semântica? A comunicação com semântica seria o cara pegar o telefone e dizer, olha, estou vendendo aqui uma televisão que custa R$1.000, tá certo? Em 5 vezes, a uma taxa de juros de 2%. Isso seria uma comunicação com semântica. Né? A comunicação se dá sem semântica. Quer dizer, alguém pega o telefone e diz 1005 e 2. Tá certo? E o outro lado sabe o que é, porque essa comunicação se dá segundo um contrato. Mas a analogia é perfeita. Tá certo? Num telefone, né, quem está de fora dessa comunicação não tem acesso aos dados, não pode escutar o que está sendo dito, muito menos alterar o que está sendo dito. Tá? Então traz, né, já de cara, duas grandes vantagens sobre a comunicação usando mural. A parametrização também traz como vantagem, né, o fato de que, né, como a comunicação é sem semântica, tá certo? Então ela me permite fazer a venda de uma televisão ou de um carro. Né? Ela é sem semântica, eu só digo 1010,5. Não interessa o que é 1000. Né? Eu não preciso dizer, olha, eu vendi uma televisão, eu vendi um armário, eu vendi um DVD. Né? Então isso me permite, né, nos exemplos que a gente viu na sessão anterior, isso me permite que o mesmo procedimento calcule a área de uma mesa ou de uma toalha. Ela não precisa saber de que ela está calculando a área, né? Contanto que seja um objeto retangular, que portanto permite aderir ao contrato. Né? Então, né, eu posso vender uma televisão, um carro, né, um videocassete, não faz diferença, né? Desde que a comunicação não tem semântica, ela é parametrizada. Né? O que é importante? Né? É importante nessa comunicação o número de parâmetros, né? Ela é feita segundo um contrato. Né? O vendedor pega o telefone de um lado e fala 1010,5. Né? Estou vendendo um bem, fica subentendido que eu estou vendendo um bem a R$1.000 em 10 prestações a 5%. Né? Se o cara pegar o telefone e disser 1010 e desligar, né, o outro lado ficou sem... Ele vai ficar esperando, certo? O operador humano ele ainda tem alguma flexibilidade, né? Ele liga de volta e vai dizer, e aí a taxa de juros? Né? O computador não, ele vai ficar te esperando mesmo, né? A menos que o compilador vai ter que emitir uma mensagem de erro, mas enfim, a comunicação não foi completa. Tá? Então o que é importante nessa comunicação? O número de parâmetros tem que ser o esperado, designado pelo contrato, né? E o valor dos parâmetros tem que ser aquele que o contrato espera. Né? Né? 3 parâmetros, mas eu não posso pegar o telefone e dizer azul, praia e amanhã. Não tem sentido para aquele contrato. Certo? A comunicação é rígida, ela não é flexível.
Mas isso me traz, né, uma série de vantagens, né? A privacidade dos dados, né, a comunicação fica restrita aos dois envolvidos, né, aos dois atores envolvidos na comunicação, procedimentos, módulos, funções, né? E me permite uma flexibilidade em termos de, né, o procedimento pode operar sem saber ao que se refere aqueles dados, né? A parametrização dos procedimentos, né, mesa, toalha, né, carro, automóvel, DVD, né, ele vai operar da mesma maneira, desde que, né, o objeto da comunicação atenda ao contrato. Então, da mesma forma que nós fizemos antes, um procedimento ele pode ser enxergado como uma caixinha transformadora, ele é uma usina, né? Ele é uma usina, ele é uma máquina de transformação que transforma entradas de uma maneira que, né, dados que não são úteis para um usuário final, tá certo? Esse usuário final pode ser um usuário humano, pode ser outro procedimento, mas esses dados não são úteis para o usuário final. A analogia, né, que a gente vem fazendo com a nossa receita, as entradas seriam o equivalente, né, numa receita de bolo, a farinha, os ovos, né, o fermento, né, certo? Isso não está numa maneira útil para o usuário final, né? Você não come a farinha pura, você não come o fermento, tá certo? Então entra ali num módulo processador, né, que a gente chama de procedimento, que mistura aquelas coisas todas, dá uma nova forma aquelas coisas e gera um resultado que é útil do outro lado para o usuário, que é o bolo, né? Certo? Que ele levou os ingredientes, saiu, né, são os mesmos ingredientes que entraram, transformados agora de uma maneira útil para o usuário, né? Agora na forma de um bolo que é comestível, né? Então, um procedimento, uma função, um módulo, um bloco, né, qualquer engrenagem desse processo, certo? Ele faz a mesma coisa, ele pega um conjunto de entradas e transforma num conjunto de saídas que sejam úteis para o usuário. Sendo um procedimento sem entrada, significa que, né, ele faz sempre a mesma coisa. Um procedimento sem entradas, ele não é flexível, né? As entradas já estão dentro dele, os dados já estão dentro dele, ele faz sempre a mesma coisa. Um procedimento sem saídas não serve para nada, né? Porque ele calcula e não diz quanto é que deu, né? Então, todo módulo pode ser enxergado como um conjunto de entradas e saídas. Na sessão anterior, a gente usou esse conjunto de entradas e saídas. Esse conjunto de entradas e saídas, então, a gente pode enxergar como o seguinte: ele define esse conjunto, entradas mais saídas, define as necessidades de comunicação do procedimento, certo? Porque esse conjunto de entradas tem que vir parar aqui dentro de alguma forma, né? Tá certo? Tem que vir parar aqui dentro, quer dizer, eu tenho que escutar, né, de alguma forma. O procedimento tem que escutar. Tem que vir do mundo externo aqui para dentro. Então, é uma necessidade de comunicação. E depois ele tem que dizer quanto é que deu, né? Então, entradas e saídas, tá certo? Input, output, tá certo? Define a necessidade de comunicação desse módulo. É aquilo que ele vai precisar receber de algum lugar, é aquilo que ele vai precisar falar para alguém, tá certo? São as necessidades de comunicação desse módulo, né? Tem que entrar de alguma forma, tem que sair de alguma forma. Esse conjunto de entradas e saídas, na sessão passada, a gente usou para definir o que tinha que ser variável pública do procedimento, tá certo? Tinha que estar em algum lugar, variável pública, mural, tá certo? Necessidade de comunicação. Tem que entrar aqui, tem que sair daqui. Então, eu vou botar no mural, tá certo? O que eu tiver que ler, eu vou procurar no mural. Quando eu tiver que produzir algum resultado para alguém, eu coloco no mural. É a primeira alternativa de comunicação, tá certo? A necessidade de comunicação continua a mesma, tá certo? O conjunto de entradas, o conjunto de saídas define a necessidade de comunicação do procedimento. Só que agora eu não vou colocar no mural. Agora eu vou pegar o telefone, tá certo? Então, mas vai servir para definir o contrato de utilização, tá certo? Aquilo que eu vou ter que falar, aquilo que eu vou ter que escutar, numa ordem pré-definida, tá certo? Vai definir os parâmetros segundo um contrato. Então, é o que a gente vê aí no slide: o conjunto de entradas e saídas define a necessidade de comunicação do procedimento. Na sessão anterior, usamos esse conjunto para definir as variáveis públicas do programa, tá certo? O equivalente ao mural. E aí, bem ressaltado ali em vermelho, solução perigosa, tá certo? É uma alternativa, mas é perigosa por causa da falta de privacidade dos dados, por causa do risco de que o dado venha a ser alterado antes dele ter sido consumido, né, por quem era interessado naquele dado. Este mesmo conjunto define os parâmetros do procedimento que tem que ser declarados. A segunda alternativa agora, eu não vou usar o mural, vou partir para a segunda alternativa, que é
os parâmetros, né? É o equivalente ao telefone, uma solução melhor, né? Por causa da flexibilidade de eu poder parametrizar o procedimento, por causa da segurança envolvida no sistema, né? Então, em literatura, tá certo? Aqui, vou voltar a figurinha aqui, duas transparências, para a gente olhar de novo essa figurinha aqui, ó, uma caixinha com um conjunto de entradas e um conjunto de saídas, né? Razoável, que define a necessidade de comunicação do procedimento. Então, vou avançar de novo, duas transparências. Esse conjunto de entradas e saídas, então, a gente vai encontrar em literatura. Em literatura você sempre vai escutar falar em passagem de parâmetros classificadas por valor ou referência. Isso não dá, é o jargão de literatura, é isso que a gente vai encontrar. Parece complicado, às vezes existe uma vantagem subjetiva em complicar, porque aí afasta do meio os curiosos, mas na verdade é um jargão seguinte, né? Valor e referência passagem por valor são os parâmetros de entrada, né? Aquilo que entrou na caixinha, a gente diz que foi passado por valor, ou precisa ser passado por valor, né? Aquela setinha que é aquilo que eu estou produzindo para alguém usar, que é o bolo, né? É chamada em literatura de passagem de parâmetros por referência. Só, né? É isso, né? Entrada, valor, saída, referência. Em literatura você vai encontrar sempre isso, passagem por valor, passagem por referência, né? É claro que existe uma explicação para esses termos, né? Uma referência tem a ideia de que você não está passando o dado, você está passando uma referência para o dado através de um ponteiro, né? Mas que nesse momento não tem a menor importância para a gente, né? Valor, entrada, referência, saída, né? Todo procedimento precisa de entrada e ele vai gerar saída. Então, em literatura, quando você lê valor, você associa o seguinte: valor é entrada, referência é saída. Qual é a sintaxe? Aqui a gente está vendo a sintaxe de utilização de um procedimento em PETEX usando parâmetros, né? Então a gente vê ali procedimento, nome qualquer de um procedimento, um conjunto, e ali o que vem é o que tem de importante, tá certo? O contrato. Tá, os parâmetros especificam o contrato do procedimento. Então ali eu estou especificando o seguinte: eu tenho um conjunto de entradas, né? Ali tem, sei lá, N entradas. Eu coloquei ali 3, né? Daí depois ali reticência significa um conjunto de entradas e um conjunto de saídas. Certo? Aquilo ali é o contrato de utilização do meu procedimento. Quem quiser usar esse procedimento vai ter que aderir a esse contrato. Certo? O número de parâmetros está especificado e a semântica do parâmetro ela não é explícita no contrato, mas ela está implícita. Certo? É aquela história. O primeiro parâmetro é o valor do bem. Né? Eu não posso pegar o telefone e dizer praia. Certo? Faz o menor sentido para aquele contrato de utilização. Certo? Eu tenho que pegar e dizer 1.000, 2.000, 10.000. O segundo parâmetro, né, é o número de prestações. Eu tenho que pegar e dizer 10, 5, 2. Certo? Não faz sentido eu pegar e dizer do vermelho. Né? Tem que aderir a um contrato. O que é um contrato? Um número de parâmetros, certo? E o significado do parâmetro. Está implícito no contrato. Certo? Que o procedimento espera, né, um parâmetro segundo aquela semântica implícita. Certo? O primeiro é o valor do bem, o segundo é o número de prestações, o terceiro é a taxa de juros. Então é isso aí. Né? Aqui que a gente introduziu de novo agora, né, o conjunto, a lista de parâmetros de entrada, a lista de parâmetros, se a gente quiser usar o jargão da literatura, a lista de parâmetros passados por valor e embaixo a lista de parâmetros de saída ou a lista de parâmetros passados por referência. Tá? Dá para trocar? Né? Dá. Né? Você pode botar primeiro as saídas, depois a entrada. Né? Dá para misturar? Dá. Você pode botar primeiro de entrada, segundo de saída, terceiro de entrada, quarto de saída. Né? Dá para fazer o que você quiser. Né? Isso está definindo um contrato. O que é importante é o seguinte: uma vez definido o contrato, aquele que for utilizar o contrato tem que aderir ao contrato. Logo, ele tem que conhecer o contrato. Certo? Ele tem que saber o primeiro parâmetro é um parâmetro de entrada, o segundo é um parâmetro de saída, terceira de entrada e assim por diante. Certo? Ou seja, quem for utilizar o procedimento vai ter que ler o contrato. Certo? Não é razoável? Né? Quem for utilizar o procedimento tem que ler o contrato, né? Para poder usar. Né? Você tem que ler o manual de utilização. Quando você compra uma televisão nova, em princípio, né, pelo menos em teoria, você deveria ler o manual antes de usar. Né?
Então é isso daí, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó, né? Onde essa caixinha ganha uma aplicação prática, né? Que é um programa que converte uma cotação em dólares para o equivalente em real. Né? Então a gente consegue identificar claramente que ela tem uma entrada e tem uma saída, né? Ela recebe a cotação em dólares, devolve para o usuário lá na outra ponta, que não está interessado na cotação em dólar, devolve o equivalente na cotação em real, no equivalente em real. Tá? Conjunto de entradas, uma entrada e uma saída. Então definiu as necessidades de comunicação no meu módulo. Tá? Essa análise ela deve ser sempre feita para qualquer procedimento que você venha a ter que escrever. Né? Então, a primeira coisa é definir o conjunto de entradas e saída, porque isso definiu a necessidade de comunicação no meu módulo. Né? Então, ele precisa receber, tem que vir parar aqui de alguma forma, uma cotação em dólares, tem que sair daqui uma cotação em real. Tá certo? Então, uma entrada e uma saída. Né, que eu podia usar o mural. Tá? A primeira solução seria, eu vou no mural, alguém escreve para mim ali a cotação em dólar, eu calculo ali quanto é que dá em real, boto no mural também. Né? De novo, né, o risco de falta de privacidade, sei o que, né, aquilo tudo de novo. Então, vou usar a segunda alternativa agora, que é o procedimento telefônico. Né? Então, vou escrever um contrato de utilização. Está ali um procedimento que converte uma cotação em dólares no equivalente em reais. Ó. Defini um contrato de utilização. Tem uma entrada que eu chamei, podia ter chamado o que eu quisesse. Certo? Eu chamei porque é uma variável, certo? Isso aí vai acabar refletindo na criação de uma variável em memória. Eu chamei o primeiro parâmetro de USD, né? American Dollar, certo? Dólar americano. E o segundo de real no Brasil, né? BRL, Brasil Real. Certo? Chamei disso porque podia ter chamado o que eu quisesse. Certo? Porque o nome desse parâmetro não aparece na comunicação. Tá certo? De novo, não tem semântica. Né? O vendedor pega a loja e não fala, vendi uma televisão de R$1.000, ele fala 1.000. Tá certo? O nome do parâmetro só faz sentido para o financeiro. Né? Ele só faz sentido para o procedimento, que vai converter um no outro. Né? Faz sentido para a linha que tem embaixo. Tá certo? Olha, R$1 brasileiro igual, né, no dia de hoje, 2,4 dólares americano. Tá certo? Então, mas o contrato não é o que está entre o início e fim. O contrato é aquilo que está em cima. Certo? Aquelas primeiras linhas ali onde eu tenho o nome do procedimento, conjunto de entradas e conjunto de saídas é que define o contrato de utilização do procedimento. Quem que quiser usar vai ter que ler aquilo, vai ter que seguir o seguinte. O primeiro parâmetro é um parâmetro de entrada, onde eu passo uma cotação em dólares. Tá? É isso que está escrito ali. Eu não posso inverter, eu não posso passar... primeiro a cotação em real, ou o espaço para a cotação em real, isso já vai ficar claro, e depois o parâmetro de entrada. Né? O contrato está claro. Tá certo? Primeiro vem a entrada e depois vem a saída. Tá certo? Então a gente vê o seguinte, esse contrato é um contrato bilateral, claro. Né? Então entram, né? É um telefone, né? Um telefone que os dois lados falam. Tá certo? Então entra a cotação em dólar, né? O cara lá calcula, né? Real brasileiro igual a 2,4 dólar americano, e devolve no segundo parâmetro da comunicação. Tá certo? Então essa comunicação é uma comunicação bilateral, tem espaço nessa mensagem, tá certo? Tem espaço nessa mensagem para entradas e saídas. Tá certo? É como se, né, o cara lá, o vendedor, pegasse o seguinte, 1.010 e 5. Né? O contrato estabeleceu o seguinte, valor do bem 1.000, 10 prestações 5%. E aí ele fica esperando. Ele fica esperando na linha, o vendedor lá, o financeiro, desculpa, processa e diz o seguinte, né? 10 prestações, 5% de juros, vai dar num bem de 1.000, né? Se fosse 100 juros, dava 100 ao mês, vai dar, né? Casas Bahia, vai dar uns R$200 por mês, tá certo? Então, aí ele responde, 200, tá certo? Então, houve na mensagem o seguinte, 1.010, 5, quem escutar essa mensagem de fora, escutou o quê? 1.010, 5, 200, tá certo? 1.010, 5 foi do vendedor para o financeiro, ele ficou ali esperando, retornou um 200 do financeiro para o vendedor. Tá certo? A comunicação se dá no tempo. Né? Entrada, saída, saída. Tá certo? Então, é isso. Nessa comunicação, nesse contrato, tem espaço para entrada e tem espaço para saída. Então é isso que eu estou dizendo ali no contrato de utilização desse procedimento. Tem uma entrada, eu vou mandar uma entrada, que é a cotação em dólar, vou ficar esperando pela cotação em real. Então como é que é a utilização desse procedimento?
né? A utilização desse procedimento tem que se dar segundo esse contrato. Qualquer módulo que queira usar o procedimento converte, então tem de respeitar o contrato. O que eu fiz? Eu extraí daquele procedimento que a gente viu no slide anterior, que tinha ali, né, a lista de parâmetros de entrada, a lista de parâmetros de saída, eu extraí dali apenas a primeira linha, né, onde as primeiras linhas, eu tirei o código, tá certo? Porque essas primeiras linhas definem o contrato de utilização, né? O nome do procedimento, tá certo? Quem for chamar tem que chamar pelo nome, o nome do procedimento, a relação de parâmetros de entrada e a relação de parâmetros de saída. Tá certo? Então, quem for usar esse procedimento, no slide seguinte, a gente vê um exemplo de utilização desse procedimento segundo o contrato. Tá certo? Olha só, eu botei ali em vermelho, né, um procedimento que efetua a conversão de cotações em dólar para o equivalente em real de uma série de cotações, uma série de vezes. Então eu botei ali dentro de um loop ali, um laço enquanto, tá certo? O usuário vai converter diversas cotações dólar em cotações real, enquanto ele quiser, tá certo? Enquanto o valor a ser convertido for um número positivo, é isso que está escrito ali. Se dólar for maior do que zero, então converte. Mas isso daí não é o importante aqui, né? O importante aqui é a chamada do procedimento. Para a gente ver o seguinte, quem está usando o procedimento usou segundo o contrato. Ali, chamada do procedimento converte, passando em seguida a dois parâmetros. O primeiro é o parâmetro de entrada, dólar, que foi lido ali no programa. Eu tenho ali uma instrução acima, leia dólar. Cada cotação em dólar é lida e aí eu chamo o procedimento converte para converter. Tá, eu pego o telefone e falo, olha, a cotação aqui que o usuário falou, tá, foi 20. Né? Aí fico esperando ali, o procedimento converte, calcula aquilo em real e devolve. É o segundo parâmetro da comunicação. Tá? Primeiro de entrada, segundo de saída. Tá? Então, né, um exemplo de utilização segundo o contrato. Né? Se você não respeitar o contrato, inclusive numa linguagem compilada, numa linguagem real, o compilador vai acusar um erro de sintaxe. Tá certo? Você está chamando um procedimento e você não respeitou o contrato de utilização. Né? Numa maneira simbólica, aqui, né, usando analogia com o nosso telefonezinho de novo, tudo se passa como se fosse uma comunicação temporal. Né? Um lado ali pegou então o telefone, mandou para o lado de lá uma cotação em dólar. O lado de lá pegou aquela cotação, converteu, né, e respondeu com uma cotação em real. Certo? A comunicação temporal, né, entre dois agentes humanos. Certo? Então, outra coisa importante que é o seguinte, percebe que, vou voltar aqui ao nosso programa, né, 1, 2, 3 transparências, vou olhar aqui no nosso programa, um fato que, né, eu não enfatizei o suficiente. Percebe o seguinte, o procedimento, quando foi definido, né, quando ele definiu o seu contrato, transparência anterior, quando ele definiu o seu contrato, ele chamou o parâmetro de USD. Está vendo? A cotação em dólar é o primeiro parâmetro, USD. E a cotação em real ele chamou de BRL, né? Real brasileiro. O programa, né, o módulo que fez uso desse procedimento, fez o segundo contrato, o slide seguinte, ele chamou aquilo já de dólar e real. Não tem a menor importância, tá certo? É isso que permite a flexibilidade da utilização do procedimento. Contanto que você, né, que o módulo que chama, tenha aderido ao contrato. Tá certo? Ele passa, não interessa o nome da variável, interessa o valor dela. Né? É o valor que foi atribuído à variável dólar. Certo? Na comunicação, de novo, é uma comunicação sem semântica. Né? Só interessa o valor dos dados. O primeiro dado que eu estou passando é a cotação em dólar e no segundo eu recebo a cotação em real. Eu posso chamar aquilo de dólar e o procedimento pode chamar aquilo de USD. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso, inúmeras vantagens disso. Na flexibilidade, a palavra-chave é flexibilidade. Certo? Por quê? Porque a gente pode combinar o seguinte, eu vou escrever aqui, a gente tem que fazer um trabalho aqui, que é um trabalho para um programa, para uma corretora, uma agência de viagem, que tem que a toda hora converter cotações em dólar para cotação em real. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou escrever aqui o menu, a interface com o usuário, as telinhas, né, os botões, e você faz o módulo que converte a cotação em dólar em real.
qual é a flexibilidade permitida pelo uso de parâmetros? A gente pode combinar o seguinte, a nossa interface, o nosso contrato de utilização vai ser o seguinte, eu vou te entregar uma cotação em dólar, você me entrega a cotação em real. Né? Aí você vai para a sua casa, você faz a sua parte, amanhã a gente chega aqui e integra. Né? Integra significa, né? Eu faço a chamada, a gente compila junto aqui, gera um módulo executável. Certo? Percebe o seguinte, nós não tivemos que combinar, olha, o primeiro parâmetro é um parâmetro de entrada, você chama ele de dólar, né? Eu também vou chamar de dólar, né? E o segundo é real, você chama ele de real, eu também vou chamar de real. Nós não tivemos que combinar nome de variável, né? Por quê? Porque né, a comunicação, tá certo? A atribuição dos valores se dá no instante da comunicação, ela é desprovida de semântica, tá certo? É pela ordem dos parâmetros. O primeiro que eu passo é uma cotação em dólar, você entenda isso como uma cotação em dólar. Né? Se eu trocar na hora de utilizar, né, paciência, vai dar errado. Né? Eu não respeitei o contrato. Nós não tivemos que combinar nome de variável, nós só tivemos que combinar a ordem das variáveis. Tá? Ganhamos em flexibilidade. Você usa o nome que você quiser, eu uso o nome que eu quiser. Porque, inclusive, né, uma palavra-chave, hoje em dia, em desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas, é reutilização. Tá certo? Que significa né, utilizar módulos prontos que foram desenvolvidos em outra ocasião para outras aplicações ou que foram desenvolvidos para serem vendidos mesmo. Né? Existem módulos comerciais que você compra na internet e usa, né? Como você usa né, um transistor num projeto, tá certo? É um módulo que já está pronto, você não projeta um transistor, você não constrói um transistor, no projetista de hardware, ele usa um circuito integrado, ele usa um transistor que já está pronto. Então, hoje em dia, existe inclusive desenvolvimento comercial de software, que se chama de componentes, sendo desenvolvimento comercial de componentes, permitindo que você pegue ele e encaixe no seu programa. Né? Então, né, por exemplo, se o programador está do meu lado, né, se o cara que fez a conversão de dólar em real está do meu lado, era até possível, né, certo? Era até possível eu combinar com ele o nome de variável. Né? O cara está do meu lado. Né? Eu digo o seguinte, não, então o primeiro vai chamar dólar, o segundo vai chamar real. Agora, se eu estou comprando um módulo pronto, como é que eu vou combinar com o cara? Né? Está pronto, é de prateleira. Né, certo? Ele vende lá na internet, eu dou um download, pago um cartão de crédito e uso. Tá certo? Então, como é que eu vou combinar com ele o nome de variável? Né? Ou então, o que é pior, né? Eu teria que dizer o seguinte, né, já que eu estou desenvolvendo e o dele já está pronto, eu teria que aderir ao padrão de nomes que ele usou. Né? Se ele chamou primeiro de dólar, né? Eu teria que usar também, mas aí eu disse que, mas eu já tenho uma variável aqui no meu programa que chama dólar. Né? Aí não tem jeito, eu teria que trocar tudo para poder usar o dele. Né? Então, na hora que eu desprovi a comunicação de semântica, eu ganhei em flexibilidade. Tá certo? Eu não preciso combinar nome de variável. Né? Está implícito na ordem dos parâmetros. Né? É por isso que tem que respeitar um contrato. O primeiro é de entrada, o segundo é de saída. Tá certo? Então, é a isso que o slide então, faz referência. O uso de nomes diferentes nas chamadas a procedure e na definição dos procedimentos não apresenta problemas. O número de argumentos deve ser o mesmo, tá certo? Isso é especificado no contrato. O número de argumentos deve ser o mesmo. O significado do argumento, os dois lados conhecem. Né? Eles esperam que o primeiro é uma cotação em dólar e o segundo é uma cotação equivalente em real. Os parâmetros são sobrepostos no instante da chamada, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Por isso que eles têm que ser o mesmo número. Né? Por isso que tem que haver um contrato de utilização. Então eu vi o seguinte, eu tenho que separar os parâmetros como parâmetros de entrada e parâmetros de saída. Né? Então vamos tentar entender como é que isso acontece numa situação de exceção. Certo? Eu tenho que especificar, eu tenho que fazer uma análise, como é que eu escrevo um procedimento? Começa pela análise do que é entrada, das necessidades de comunicação do procedimento. Certo? Se eu tenho que escrever um procedimento novo, um módulo novo, começa pela análise das necessidades de comunicação, porque isso aí vai me definir né, o que tem que ir né, para o mural, o que eu tenho que usar como parâmetro. Certo? Então, feita essa análise, eu tenho que definir alguns desses parâmetros, algumas dessas variáveis são variáveis de entrada, algumas dessas variáveis são variáveis de saída. Tá? Então vamos tentar, é assim que tem que usar. Tá? Então eu vou fazer assim, vamos estudar uma situação de exceção. Né? Vai dar errado, mas vamos ver o seguinte,
para a gente entender melhor, né? A gente entendendo por que dá errado, né? A gente entende por que a gente tem que fazer certo. Tá certo? Então, a seguinte situação de exceção, né? Olha, eu não entendi esse negócio, eu até consigo definir as necessidades de comunicação, mas não ficou muito claro para mim por que eu tenho que separar o que é entrada do que é saída. Então, o que acontece se eu declarar todo mundo como entrada? Está errado, vai dar errado. O que acontece se eu declarar todo mundo como entrada? Então, é essa situação aí, ó. Né? Todo mundo é parâmetro de entrada, um lado vai conseguir especificar, né, a comunicação em dólar, aí eu mando para lá o dólar, a cotação em dólar. O que vai acontecer com a volta? No slide seguinte, é isso que acontece com a volta, não tem como voltar. Tá certo? Se eu não especifiquei, né, os parâmetros de saída, é isso, a comunicação se perdeu, tá certo? O fio arrebentou. Tá? Por que isso acontece? Como é que isso acontece? Certo? Isso é um dado. Tá certo? Se você não colocar os parâmetros de saída com o prefixo saída na frente, se você não escrever que aquilo é um parâmetro de saída, ainda que a comunicação siga o contrato, entendeu? Siga o número dos parâmetros seja o mesmo, a ordem dos parâmetros seja o mesmo, mas eu simplesmente não botei a palavra saída na frente, né? Eu não separei do que é entrada, do que é saída, o dado não tem como voltar. Tá certo? Como é que isso acontece? Vamos encarar isso daqui assim como uma espécie de parênteses. Tá? Eu estou abrindo um parênteses para te mostrar a intimidade ali do compilador, do sistema operacional, da organização em memória. Tá certo? Então é o seguinte, seria legal se você entendesse, né? Porque se o conceito fica claro, né, a utilização fica mais segura. Tá certo? Agora, em verdade, você não precisa entender, né, essa intimidade da máquina para usar. Né? Usar é o seguinte... Né, defino a necessidade de comunicação, dentro dessa necessidade de comunicação, o que é entrada e o que é saída, né, especifico um prefixo com prefixo entrada na frente, especifico um prefixo saída na frente. A partir daí, quem quiser utilizar vai ter, né, quem quiser utilizar já não é um problema meu, né, eu defini o contrato, quem quiser utilizar vai ter que usar segundo esse contrato. Agora, né, vamos dar uma olhada assim, na intimidade da máquina, sistema operacional, compilador, né, com esse intuito. Se o conceito fica claro, a utilização fica mais segura. Então eu vou ver um exemplo real, onde eu tinha parâmetros de saída e onde propositadamente, erradamente, certo? Eu não vou especificar os parâmetros como parâmetros de saída. Eu vou escrever um procedimento que eu chamei de swap. O que faz o procedimento swap? O que ele deveria fazer? Certo? Ele deveria pegar duas variáveis que, por exemplo, valem... Antes da chamada do procedimento, a variável x contém o valor 5, a variável y contém, por exemplo, o valor 10. Aí eu vou chamar o procedimento, swap. Swap é troca em inglês. Né? Depois de eu chamar o procedimento troca, né? Lembra, entrou com x e y, 5 e 10. Depois da chamada do procedimento swap, eu queria que saísse ao contrário. X tivesse 10 e y tivesse 5. Que as duas trocassem o valor entre elas. Tá certo? Uma tem 5, entra 5 e 10, sai 10 e 5. É isso que o procedimento swap devia fazer. Então, né, eu primeiro vou fazer o de sempre. Quais são as necessidades de comunicação desse procedimento? O que entra nele? Né? Entra o valor das variáveis antes da troca. Certo? Entra 5 e 10. O que sai dele? O valor das variáveis após a troca. Certo? Que devia ser 10 e 5. Então, necessidade de comunicação deles são... as entradas são o valor das variáveis antes da troca, o que ele vai devolver como saída? O valor das variáveis após a troca. Tá certo? Então, x e y, né, eu posso definir o seguinte. X e y são as entradas desse procedimento, elas têm que entrar nessa caixinha, elas entram nessa caixinha, swap, e saem dessa caixinha com valor alterado. Né? Portanto, né, elas são variáveis de entrada e, ao mesmo tempo, variáveis de saída desse procedimento. Elas mesmas são alteradas, tá? Entra 5 e 10, sai 10 e 5. Elas mesmas são alteradas e saem dessa caixinha. Tá certo? Então, elas são variáveis ao mesmo tempo de entrada e variáveis de saída. Né? Então, a regra que a gente vai seguir é o seguinte...
Existem variáveis de entrada, existem variáveis de saída e existem variáveis que podem ser ao mesmo tempo entrada e saída, né? Elas não vão entrar, tá certo? Elas não vão contribuir para o procedimento gerar um resultado. Elas mesmo vão ser transformadas, tá certo? Então elas são ao mesmo tempo entrada e saída. Nesse caso, então, o que a gente vai definir é o seguinte: tem que sair daqui, tá certo? Se tem que sair daqui, ela tem que ser uma variável de saída, tá certo? O prefixo saída tem precedência sobre o prefixo de entrada. Se ela é entrada, ela é especificada com prefixo de entrada. Se ela é saída, ela é especificada com prefixo de saída. Se ela é entrada e saída, ela tem que ser especificada com prefixo de saída. Tá? Se ela é ao mesmo tempo entrada e saída, antes de mais nada, ela é a saída. Então, propositadamente aqui, eu não especifiquei esses parâmetros como parâmetros de saída. Eu deixei eles como de entrada para responder aquela pergunta. O que acontece e por que acontece, né? Quando eu não especifico corretamente o contrato, né? A utilização dos parâmetros. Então, ali, vamos dar uma olhada simplesmente nesse procedimento. O que ele faz? Né? Estabelecendo um contrato que está errado. Tá? Ele definiu duas variáveis como sendo variáveis de entrada, quando elas são ao mesmo tempo de entrada e saída e, portanto, deveriam ter sido especificadas como variáveis de saída. Então, só dar uma olhada ali. O que eu fiz ali na primeira linha? Eu botei um artifício muito comum quando você está depurando programas. Eu coloquei um imprima, né? Só para ver o que vai acontecer quando o programa passar por ali, né? Ao longo do fluxo de execução do meu programa, a gente vai ver isso no slide seguinte. Esse vai ser o meu segundo ponto de impressão. Então, botei imprima para saber que ponto em que eu estou, uma identificação do ponto. Imprima no ponto 2, é uma constante, está vendo? Está entre aspas, entre pliques. Imprima ponto 2, valor de x, valor de y. Basicamente é nisso que eu estou interessado. Valor de x, valor de y, quando o programa passar por aí. Em seguida, eu faço a troca. Né? Troco x com y. Vale a pena a gente dar uma olhada aqui nessas três linhas, porque é um dos tijolinhos, assim, construir uma linguagem de programação. As aplicações aonde você vai usar um programa de computador são, se não infinitas, são muito grandes, né? As aplicações hoje em dia a gente pode usar um programa de computador, são muito grandes. Mas o que possibilita isso ser uma ciência? Né? A gente pode estudar, isso tem uma engenharia, né? Hoje em dia existe uma engenharia de desenvolvimento de software, engenharia de software, né? Que ela se preocupa em desenvolver software de maneira eficiente. Né? Então, o que possibilita isso ser uma engenharia, né? Ser enxergado como desenvolvimento de um produto, como uma linha de montagem, é que apesar de as aplicações onde você poder usar um computador serem muito grandes, os elementos constituintes não são tão grandes assim. Né? Então, qualquer problema de computador vai se reduzir, no final das contas, a uma busca, a uma ordenação, a uma troca de valores. Né? Os elementos, os tijolinhos constituintes de uma aplicação não são tão grandes assim. Então, vale a pena a gente dar uma olhada nessas três linhas de execução do código, porque são um dos tijolinhos de construção de um programa de computador, né? Que é onde você quer trocar os valores dessa aplicação, uma aplicação clássica, né? Onde você quer trocar, fazer o swap, a troca do valor de duas variáveis. Não é muito comum, claro, por que é muito comum? Né? Porque você vai precisar disso quando você estiver ordenando um conjunto de dados. Né? Eu quero pegar uma turma, botar ordenar a segunda nota obtida numa prova. Eu quero pegar um cadastro e ordenar segundo o nome. Né? Ordenar significa o seguinte: pegar dois nomes que estão fora de ordem, trocar um com o outro. Né? Então, isso daqui é um dos elementos constituintes, é um dos tijolinhos. Como é que a gente faz isso? Para um operador humano, você trocar o valor de x com y é fácil. O que você faz? Você diz, x recebe o valor de y, y recebe o valor de x. Né? Só que isso num programa não funciona. Né? Se eu pegar, olha só, x recebe 10. Né? Na verdade, não é bem esse o procedimento que você adota. Quando eu digo para você, olha, troca o valor de 10 com 5. Né? X vale 5, y vale 10. Troca um com o outro. Aí você diz, não, olha, x passa a valer 10, y passa a valer 5. Tá certo? Na verdade, não foi só isso que você fez. Só que você fez tão rapidamente, né, de maneira tão intuitiva, que você nem percebe o que você fez. Né? O que você fez? Né? O valor original era 5 e 10. Já quando você diz o seguinte, não, x vale 10 e y vale 5, né? Entre os dois, o que você fez? X vale 10, y vale quanto? Né? Como é que você sabe que y vai valer 5? Né? Porque você tem um negócio que se chama memória. Né? Ficou na sua memória o valor anterior do x.
né? Ficou na sua memória. Né? O programa não, um programa de computador não tem memória. Se você não disser para ele explicitamente que ele tem que armazenar aquilo, ele perde. Né? Então, olha só, x vale 5, y vale 10. Se ele começar fazendo x vale y, ele vai pegar o valor de y, que é 10, vai jogar no x. Vai ficar com 10 também. Aí ficou com, nesse instante, né? Vamos tirar um retrato nessa hora. X vale 10, y vale 10. Onde é que está o 5? Entendeu? Perdeu. Né? Perdeu 5. Tá? Então, como é que y vai valer 5 agora? Você perdeu o valor do dado. Então, né, o computador, tudo tem que ser explicitamente dito para ele. Então, trocar dados entre duas variáveis num computador significa a necessidade de uma terceira variável. Significa a necessidade da memória. Para guardar o valor anterior de x. É isso que você faz internamente. Eu preciso de uma memória antes de fazer a troca. Então, é isso que foi introduzido no slide pela variável temp. A variável temp, de temporário, significa uma memória auxiliar. Então, olha só, a primeira atribuição que eu faço é uma triangularização. A primeira atribuição que eu faço, a variável temp fica na memória, a variável temp armazena o valor anterior de x. Ela armazena 5, no caso. Tá? Então, nesse momento, temp ficou com 5 e x ficou com 5 também. Então, eu posso perder o valor de x, porque eu não estou perdendo para sempre, ele está armazenado na memória. Então, eu fiz temp recebe o valor de x, x recebe o valor de y. Nesse momento, as duas variáveis x e y têm o mesmo valor. X recebe o valor de y, elas têm o mesmo valor, mas eu não perdi o valor anterior de x, ficou armazenado na variável temp. Então, para y, para eu colocar em y o valor anterior da variável x, onde é que está esse valor anterior? Está na memória, está na variável temp. Então, a triangularização é a seguinte: temp recebe x, x recebe y, y recebe temp. Tá? Eu fiz a mudança através de uma variável auxiliar. Tá? Então, aí eu garanto que eu não perdi o dado. Ao final desse procedimento, então x contém o valor original de y e y contém o valor original de x. Foi feita uma troca. Tá? Em que contexto essa troca está, não interessa. Tá? Essa troca podia ser está no contexto de uma ordenação de um cadastro lá da Telefônica, da Telemar, da ATL, não importa. Tá? Você trocou os dados, trocou de lugar, né? dois dados. Aí no final eu coloquei mais um ponto de teste, imprimo o valor de x e y, para ver o que eu quero ali. Né? Eu quero ver quanto é que estava antes de entrar no procedimento e quanto é que vai ficar, quanto é que está depois de sair do procedimento, ou na hora que vai sair do procedimento. Então, botei 2 pontos de observação, ponto 2 e o ponto 3. Então, alguém que vai usar esse procedimento tem que usar segundo o contrato. Né? O contrato está erradamente especificado. Né? O contrato disse que as duas variáveis eram variáveis de entrada, né? Quando deveriam ser variáveis de saída, porque elas são ao mesmo tempo entrada e saída. Mas aí alguém que for usar esse procedimento vai olhar ali o contrato e vai ver o seguinte: tem duas variáveis x e y, é assim que eu tenho que usar. Né? Então, alguém que for usar esse procedimento vai usar segundo essa sintaxe. Ó. Chamou as variáveis também de x e y, né? Vamos dizer, foi uma coincidência, certo? Os dois módulos não precisam ter o mesmo nome de variáveis. Né? Por coincidência, ele chamou também de x e y. Eu botei x e y porque vai facilitar a minha percepção do que está errado. Né? Então, por coincidência, ele também chamou de x e y, atribuiu um valor a x de 5, atribuiu o valor a 10 de 10 a y, podia ter lido do teclado, de outro arquivo, de um banco de dados, não importa. Né? É um programa sem entradas. Tá certo? Ele leu, ele atribuiu o valor 5 e 10 a x e y. Botei mais um ponto de teste ali, é o primeiro ponto de teste, para imprimir o valor de x e y. E aí chamei a função swap, o procedimento swap, segundo o contrato. Né? 2 parâmetros, tá certo? X e y. Né? Parâmetros que foram especificados como parâmetros de entrada. Então vamos daqui para lá. E aí foi lá, né? Imprimiu, trocou, imprimiu os 2 pontos de teste. E aí voltou para cá, onde eu vou imprimir o último ponto de teste. Então, vamos dar uma olhada nos pontos de teste. O primeiro ponto de impressão, o primeiro ponto de teste, eu estou imprimindo o valor original de x e y, antes de chamar o procedimento. Vou voltar à transparência anterior para dar uma olhada no procedimento swap. Então, no procedimento swap, eu imprimo o valor que chegou aqui. Certo? Então, imprimi lá fora, assim que eu acabei de atribuir, chamei o procedimento. Então, aqui eu imprimo o valor que chegou aqui. Deve ser o mesmo que saiu de lá, né? Porque eu não fiz processamento nenhum até então. Então, chamei antes, imprimi antes de chamar, imprimi assim que entrei.
certo? Deve ser o mesmo valor, porque entre uma coisa e outra não aconteceu nada, né? Aí troco os dois, imprimo. Certo? Volto para lá, slide seguinte. Né? Volto para lá, voltei da chamada do procedimento e imprimo de novo. Certo? Então, recapitulando, imprimo antes de chamar, assim que entrei, depois que processei, quando voltei. Certo? Então, antes de entrar, assim que entrei, eu estou esperando que seja a mesma coisa, certo? Porque não aconteceu nada aí no mesmo caminho. Processei, imprimi X e Y. Voltei, também não aconteceu nada aí entre essa terceira impressão e a quarta não aconteceu nada, né? Aí imprimi. E vamos ver o que dá, né? Então vamos acompanhar a execução do programa. Saída, olha só, rodei o programa, olha o que acontece na saída. Ponto 1, antes de chamar o procedimento, x vale 5, y vale 10. Entrei no procedimento, é o segundo ponto de impressão. Entrei no procedimento, x vale 5, y vale 10, razoável. Não aconteceu nada até entre um e outro, não aconteceu nada. Aí o procedimento o que faz? Troca com o x com y, né? E imprime. Ponto 3 de observação. X vale 10, y vale 5. Legal, deu certo, tá certo? Troquei o valor de x com o valor de y. X vale 10, y vale 5. Voltei, né? Na hora que eu voltei, x vale 5, y vale 10. Certo? Voltou ao valor original, né? Tá certo? Não foi alterado. Deu errado. Certo? Ou seja, a comunicação é sem volta. Certo? Deu errado, né? Então, então, se eu olhar para o ponto 1 e para o ponto 4, né, o ponto 1 é antes de chamar o procedimento, o ponto 4 é depois de chamar o procedimento. Não aconteceu nada com as variáveis x e y. Né? Se você lembrar daquela figurinha do telefone, né, a comunicação está interrompida entre os dois lados. Tá? Entrou e não saiu. O que aconteceu com aquele valor 10 e 5 que estava lá dentro do procedimento? Ele não voltou para cá. Né? Deu errado. Então, a pergunta é o seguinte, por que isso aconteceu? Então, novamente, né, eu estou fazendo uma utilização errada de um procedimento, eu identifiquei o conjunto de entradas e o conjunto de saídas, mas não escrevi corretamente o contrato. Certo? Isso provocou um erro de utilização. Mais uma vez, a gente está dentro de um parênteses, né, onde a gente vai estar vendo conceitos de compilador, de sistema operacional, para entender por que deu errado, né, para te dar mais segurança no uso. Mas você não precisa disso daqui, né? Quero dizer o seguinte, você tem que escrever o contrato corretamente. Se você escrever o contrato corretamente, vai dar certo. Né? Eu estou partindo de uma hipótese em que eu quero ver o que aconteceu, o que acontece quando eu escrevo um contrato erradamente. Né? Por que isso aconteceu? Então, vamos acompanhar a execução do programa, né? Por isso que eu vou ter que falar aqui de sistema operacional, de memória. Tá? Então, vamos acompanhar a execução do programa, dando uma olhada no que acontece na memória. A melhor maneira de você entender a execução de um programa é dando uma olhada na memória. Como é que o teu programa altera a memória? Então, primeira coisa que acontece no teu programa, antes de iniciar o teu programa, o sistema operacional dá uma olhada no módulo principal. Né? Ele dá uma olhada no módulo principal, visando que, vê o seguinte, o que você precisa de recursos? Já é razoável, né? O sistema operacional é o gerente da máquina. Né? Então ele dá uma olhada no teu programa e você diz para ele o seguinte, eu vou querer executar esse módulo aqui. Né? Ele pergunta, a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte, o que você vai precisar? Né? Ele é o gerente da máquina. Né? O que você vai precisar para eu poder alocar para você, para ver se tem também. Se não tiver, você não pode executar. Né? Então, o que você precisa de memória, o que você precisa de entrada e saída, né? De processador. Tá? Então, o que você vai precisar? Ele dá uma olhada para o teu programa, né? Ele lê, digamos que, né? Numa linguagem de verdade, numa linguagem compilada, na verdade você facilita o trabalho do sistema operacional declarando as variáveis. Mas aqui em PTEX não tem declaração de variável. Então o sistema operacional daria uma olhada no teu programa. Nem todas as linguagens também é obrigatória a declaração de variável. Então ele dá uma olhada no teu programa e vê o seguinte, o que você precisa de recursos, né? Que variáveis que você precisa. Ao olhar o seu programa, digamos que ele lê o seu programa, ao olhar o seu programa ele percebe que você precisa de duas variáveis. Lembra? A variável x e a variável y. Né? Ele deu uma olhada para o programa principal. Né? Os módulos, lembra? Os módulos não existem para o sistema operacional até que eles comecem a ser executados. Quem vai ser executado é o programa principal, é ele que precisa de recursos. Os módulos talvez nem venham a ser executados. Lembra do livro de receita? O livro de receita é o seguinte, né? Um monte de prato com um monte de complemento. Né? Molho branco, molho de tomate, molho pardo. Talvez nunca você não suporta molho pardo. Talvez aquilo nunca seja executado. Né? Um programa é a mesma coisa. Né?
Então, quem vai ser executado nesse momento é o programa principal. Então, o sistema operacional está preocupado em alocar recursos ao programa principal, não os procedimentos que talvez venham a ser executados, talvez não. Se o programa principal disser o seguinte, olha, eu aqui vou parar e vou executar aquele procedimento, aí o sistema operacional vai se preocupar com os recursos necessários para o procedimento, nessa hora somente. Tá? Então, no momento o problema dele é o programa principal. Então, ele deu uma olhada lá no programa principal, viu lá que você usou duas variáveis. Essas variáveis têm que ser alocadas em memória. Né? Aí ele vai lá e aloca. Né? Aí eu botei, aquilo ali não é uma representação física, lembra? O sistema é uma memória, a representação física em memória é... Memória não tem nome, né? Ela tem endereço. Né? Então, aquilo ali é uma representação esquemática, onde eu coloquei do lado o nome das variáveis, seguido do... Para facilitar o entendimento da gente, eu botei ali 2 pontos, o nome, só para a gente lembrar, né? O nome do módulo que usa aquele procedimento, aquelas variáveis. Né? Então, ele identificou que o procedimento teste, nosso programa principal, a execução começou por ali, que o procedimento teste tem duas variáveis, usa duas variáveis. Ele foi lá e alocou em memória, está ali, ó, x de teste e y de teste. Conteúdo indefinido, o programa não começou ainda. Tá? O que tem dentro daquela memória não faz sentido para o programa. Tá? O que tem dentro daquela memória é o que a última aplicação que usou aquela memória deixou ali, né? Deixou um prato sujo ali. Tá? Você tem que lavar antes de usar. É legal que você lave antes de usar. Né? Então, ficou ali um conteúdo, mas o seu programa já tem todos os recursos que ele precisa alocados. Tá? Ele já pode começar a execução. Então, começa a execução do programa principal. A primeira instrução que mexe com a memória, não foi aquela instrução imprima, não mexe com a memória. Tá? A primeira instrução, ou as duas primeiras instruções que mexem com a memória, são a atribuição de valores, justamente a atribuição, eu estou limpando o prato, tá? Eu estou tirando a sujeira que alguém deixou, estou colocando o conteúdo que me interessa. Então, eu estou colocando naquela posição de memória valor coerente com a minha aplicação, estou inicializando as variáveis. Tá? X recebe 5, Y recebe 10. Né? Então, eu dou uma olhada ali, eu vou ali na memória, dou uma olhada, né? E vejo ali, ó, X agora contém o valor 5, Y agora contém o valor 10, é o valor original das variáveis. Aí o programa principal diz o seguinte, né? Vou dar uma parada e vou chamar o procedimento swap. Né? Isso aí é uma indicação ao sistema operacional, porque ele é o gerente da máquina e ele vai ter que prover recursos para o procedimento swap. Então está aqui a chamada, né? É a linha do código que indica ao sistema operacional o desvio. O desvio tem que ser executado. Aí o sistema operacional, o gerente dos recursos da máquina, agora vai olhar para o procedimento swap. Agora ele precisa saber o que o procedimento swap precisa para executar. Né? Então, é isso que a gente vê na transparência seguinte. Estão ali alocados, continuam alocados os recursos do programa principal. Estão ali com o sufixo teste. E ele aloca agora, ele dá uma olhada para o procedimento swap e vê quais são as necessidades de recursos do procedimento swap. Então, o procedimento swap tem, né, as variáveis x e y e tem a variável auxiliar, que é a memória, né, aquela terceira variável necessária a você fazer a triangularização dos dados, né, trocar dois dados. Então, o procedimento swap tem x, y e temp. Né? Então, é isso que aparece ali. 3 novos recursos foram alocados, 3 novas posições em memória foram alocadas. Variável temp de swap, assim, não tem escrito ali, mas é de swap, que não tem ambiguidade também. A variável temp de swap, a variável x de swap, tá vendo? Elas têm o mesmo nome, né? Elas têm o mesmo nome, mas elas ocupam endereços diferentes de memória, elas são posições diferentes de memória. Elas têm o mesmo nome por acaso, por coincidência. Né? Então, a variável temp, a variável x de swap, a variável y de swap. No instante da chamada, né, como a chamada e o procedimento respeitaram um contrato de utilização que estava mal escrito. Né? A gente viu que ele estava mal escrito. Ele devia especificar que os parâmetros eram parâmetros de entrada e de saída. Certo? Eles especificaram apenas que os parâmetros eram de entrada. O contrato estava mal escrito. Mas eles atenderam o contrato. Então é o seguinte, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Tá? Então eu chamei swap de x e y, recebi swap de x e y. Então, olha só, no instante em que, é por isso que aquele x de swap não aparece com a interrogação. Certo? No instante da comunicação, né, no instante que o vendedor lá pegou o telefone e falou 1.010,05, certo? Ele já passou os valores. Certo? Aqueles valores já foram inicializados. Os valores de entrada já são inicializados
no instante da chamada. Então é por isso que não apareceu a interrogação. Apareceu a interrogação para o temp, tá? Porque ela não é parâmetro. Temp não é parâmetro. Temp é uma variável local ao procedimento. As outras duas não, elas estão definidas no contrato de utilização. Tá? Elas fazem parte da comunicação. Elas receberam o valor no instante da chamada. Então, primeiro com primeiro, ó, foi x com x. X de teste com x de swap. Ó, por isso que elas têm o mesmo valor. X de teste tem 5, passou esse valor para o x de swap. Segundo com segundo, y com y. Né? Então, o y de teste passou o seu valor para o y de swap. Percebe que o procedimento swap nem mesmo sabe que existem as variáveis x e y de teste. Ela não sabe, não tem acesso. Tá certo? São variáveis locais ao programa principal. Ela só tem acesso às suas variáveis. Cada módulo tem acesso, regra geral, né? Cada módulo tem acesso às suas variáveis ou aquelas que estão declaradas no mural. Né? Aquilo que é público, aquilo que é de todo mundo. Então, está ali, na situação inicial do procedimento, x e y inicializados pela chamada do procedimento, temp, valor indefinido. Agora sim, os recursos já estão alocados, agora vai começar a execução do procedimento swap. Encara esse mecanismo de passagem de parâmetros como entrada, parâmetros de entrada, encara como uma cópia xerox dos dados. Né? É como se, né, eu quero entregar algum dado simplesmente para apreciação, né, da outra ponta. Né? E aí, o que eu faço? Para preservar o meu dado, né, imagina a seguinte situação, né, que você me peça cópia das notas de aula. Né? As cópias das notas de aula são um dado que eu preservo, né, e eu posso te emprestar, mas eu preservo aquele dado. Quer dizer, eu não quero que você perca, que você rasure, que deixe cair café em cima. Então, o que eu faço? Né, eu posso emprestar, eu posso passar esse dado. Né, esse dado é simplesmente um dado de entrada para você. O que eu faço? Tiro o xerox e te entrego. Né? Você atendeu aos nossos objetivos. Né? Aquilo era um dado de entrada para você, você vai ler aquele dado e eu preservei o meu dado. Né? Então, encara o mecanismo de passagem de parâmetros de entrada especificados com o prefixo em entrada, com uma cópia xerox dos dados. Então, eu criei uma cópia dos dados. Então, na transparência anterior, é por isso que eu criei ali um x, que é uma cópia do x, e um y, que é uma cópia do y. É uma cópia xerox do dado. Então, depois disso, agora sim vai começar o procedimento. Os recursos já foram alocados. Primeira instrução do procedimento que mexe com memória, né? Tem aquele imprima ali que não mexe com memória. Primeira instrução do procedimento que mexe com memória, vou guardar o valor original da variável x. Temp recebe x. Então é isso que aconteceu ali, o temp que tinha interrogação, né? O prato estava sujo. Tá certo? Agora ele tem um conteúdo coerente com a minha aplicação. Temp recebe x, os dois agora têm o mesmo valor. Ó. Temp e x tem 5. Instrução seguinte. Na instrução seguinte, x recebe y. Ó, os dois têm 10 agora. Eu botei uma observação ali, por isso preciso da variável auxiliar. Tá vendo? Porque se eu não tivesse a variável auxiliar temp, os dois estão com 10. Onde é que ficou aquele 5 original? Que era o valor original da variável x. Você teria se perdido. Né? Se eu depois disso fizesse y recebe x, os dois estavam com 10. Né? Tinha perdido o valor original. Então eu tive cuidado de guardar o valor original de x na variável temp. É por isso que eu preciso dela. Nesse momento, os dois têm o mesmo valor. A instrução seguinte, ela não faz y recebe x, ela faz y recebe temp, que é o valor original da variável x. Então, y recebeu temp, agora eu tenho ali, ó, y recebeu 5, agora eu tenho y vale 5 e x vale 10. Trocou, não trocou? A minha instrução imprima vai refletir o estado dessas variáveis do procedimento swap, os novos valores das variáveis do procedimento swap. Aí acontece o seguinte, termina o procedimento swap. Na hora que um procedimento termina, você avisa ao gerente da máquina, sistema operacional, o seguinte, eu terminei, né? Terminei meu trabalho. O que o gerente da máquina faz? Ele libera os recursos. Né? Porque alguém vai precisar daquela memória, alguém vai precisar daquele canal de entrada, alguém vai precisar do canal de saída, alguém vai precisar daquele tempo de processador que você estava usando. Ela libera os recursos. Né? Os recursos são recursos da máquina, que são alocados
num regime de tempo. Tá certo? Então você usa, depois você libera. Então eu aviso a máquina o seguinte: acabei. O que a máquina faz? Né? Tudo aquilo que você usou, ela libera. Né? Ou seja, ela destrói o conteúdo em termos práticos. Né? Aquele conteúdo é perdido. Então tudo aquilo que foi alocado para o procedimento temp é destruído. Né? Então isso é refletido ali na transparência pelos pontos de interrogação. Aonde tinha um conteúdo coerente, o valor das variáveis x e y trocados, não sei o que, aquilo ali foi perdido. Né? Antes de voltar ao procedimento teste, ao programa principal. Né? No instante em que, então, voltou ao programa principal, olha só, o que aconteceu com as variáveis x e y do programa principal? Né? Não aconteceu nada. Né? Eram outras variáveis. Né? Ele tinha entregue para o procedimento cópia dos seus dados, não os dados originais. Na verdade, a fonte de erro está aí. Né? Você estava interessado no resultado produzido pelo procedimento, mas você não entregou para ele o dado, você entregou para ele uma cópia dos dados. Ele trabalhou em cima da cópia dos dados, acabou o procedimento, ele morreu junto com os dados. Né? E o trabalho dele morreu junto com ele. Na hora que retornou ao programa principal, o que aconteceu com as variáveis originais? O que aconteceu com as minhas notas de aula? Nada. Se você escreveu ali, se você corrigiu todos os erros de português que tinha nas minhas notas de aula, mas no final das contas você pegou e jogou no lixo. O que aconteceu com as minhas notas de aula? Nada. Elas continuam com os mesmos erros de português. Tá certo? Então o erro, na verdade, foi esse. Foi eu ter passado uma cópia dos dados, quando eu estava interessado no resultado de saída. Né? Imagina, se eu chegar para você e disser, olha, eu escrevi essas notas de aula aqui que eu vou usar no curso, isso aqui, mas eu acho que tem os erros de português aqui, isso aqui, eu acho que você podia dar uma revisão para mim. Né? Fazer uma revisão para mim. Se eu te entregar uma cópia Xerox, né, e você após fazer a revisão, rasgar e jogar fora, né, eu continuei com as minhas notas de aula com erro de português. Né? Então o erro está no seguinte, né, a gente não pode trabalhar em cima de cópias do dado. Né? A gente tinha uma maneira de resolver esse problema seria a gente trabalhar em cima do mesmo dado. Né? Eu te entrego o original das minhas notas de aula e você faz as anotações ali em cima. Se a gente trabalhasse em cima do mesmo dado, resolvia o problema. Então, é o seguinte, como resolver o problema? Resolver o problema está ali a solução, passar o próprio dado e não uma cópia deste, resolveria o problema. Se eu estou interessado no trabalho produzido por um procedimento, no trabalho gerado pelo procedimento, eu passo para ele não uma cópia do dado, mas o próprio dado. É isso que faz aquele prefixo de saída. A gente vai dar uma olhada então nisso. Nessa alternativa. Né? Então agora eu escrevi um contrato corretamente, escrevendo ali, né, ressaltei em vermelho, ali o prefixo ali correto do contrato teria que ser saídas, não entradas. Tá? Porque o procedimento é também um procedimento, o parâmetro é também um parâmetro de saída, não somente de entrada. Né? Então qual é o efeito daquele prefixo saídas ali? Aquele prefixo saídas resolve o meu problema. Né? Então qual é o efeito dele? A gente vai pensar então, vamos continuar com a nossa analogia. Então é isso. A analogia eu escrevi nas minhas notas de aula, quero que você faça uma revisão. Se eu tirar uma Xerox, né, te entregar e você nunca me devolver essa Xerox, não funciona. Nós estamos trabalhando em cima de dados distintos. Quando eu estava interessado no resultado que você produziu. Então qual é a solução? Uma solução possível é a gente trabalhar em cima do mesmo dado. Né? Ao invés de eu tirar uma Xerox, te entregar uma cópia das minhas notas de aula, eu entregar a própria nota de aula. Você vai fazer as alterações ali em cima e vai me devolver. Tem um risco associado com isso? É claro que tem. Né? Tem um risco associado com isso, que é você levar para casa e o cachorro comer e deixar cair café em cima. Tem um risco associado a isso. Mas é a única maneira de fazer. Né? Se me interessa o resultado produzido, que você vai produzir, não tem jeito, eu tenho que compartilhar o dado. Né? Tem um risco associado. Né? Mas que pelo menos esse risco fique restrito às variáveis onde é necessário fazer isso, as variáveis de saída. Né? Eu não preciso compartilhar a variável de entrada. Né? Aquela em que você me pediu a nota de aula para estudar no fim de semana, mas eu não estou interessado em nada que você vai fazer com aquela nota de aula. Né? Não estou interessado nas suas observações, nas suas correções. Né? É uma comunicação unilateral. Né? Você vai pegar aquilo e vai ler, vai estudar. Né? Eu não estou interessado em nada que você vai escrever na nota de aula. É um procedimento de entrada, então não me interessa compartilhar o dado. Se eu não estou interessado em nada que você vai escrever, seria um risco desnecessário
Seria uma possibilidade, né? Mas teria um risco desnecessário eu te entregar meu dado, eu te entregar minha nota de aula, porque você pode perder. Tá certo? E aí eu fiquei sem as minhas notas de aula. Agora, se eu estou interessado no trabalho que você vai gerar, que você vai produzir em cima daquelas notas de aula, né, na revisão que você vai fazer, aí não tem jeito, eu tenho que compartilhar o dado. Né? Eu tenho que compartilhar o arquivo, eu tenho que compartilhar o dado. Tá certo? Então, é claro que existem alternativas. Né? Se eu preservo muito meu dado, né? Se eu preservo muito meu dado, mas eu quero compartilhar ele com você, né? O que eu vou fazer? Certo? Eu vou tirar uma cópia dele antes de te entregar. Né? Certo? Existem alternativas, mas enfim, mas aí, no momento o que interessa é o seguinte: se eu estou interessado no teu trabalho, eu vou compartilhar o dado com você, não uma cópia do dado. Então isso é a mágica produzida por aquele prefixo saídas. Né? Através daquele prefixo saídas eu estou dizendo o seguinte: eu não quero tirar uma cópia do dado, eu quero compartilhar o dado. Vamos dar uma olhada como é que isso é feito e aí você vai entender melhor. Vamos retomar. Né? Agora eu especifiquei o contrato corretamente, eu botei que as variáveis eram de saída, né? O programa principal usou as variáveis segundo esse contrato e o programa vai começar de novo. Vamos retomar todo o fio da meada. Né? Então vai começar o programa principal, o gerente da máquina, que é o sistema operacional, vai olhar para o programa principal para tentar determinar o que ele precisa de recursos. O sistema operacional é o grande hospedeiro da máquina, tá certo? Então ele quer saber o que você vai precisar, né, para executar o teu programa com sucesso. Aí ele identificou ali duas variáveis x e y, alocou espaço e memória para as duas variáveis. Né? Então, interrogação ali significa conteúdo indefinido. Tá o conteúdo das variáveis ainda não foram inicializadas. O programa ainda nem começou, né? Só foram inicializadas, alocadas as variáveis em memória. Agora sim vai começar a execução do programa pela execução da primeira instrução que mexe em memória, que é a inicialização das variáveis x e y. Né? Então agora eu botei um valor coerente ali naquelas posições de memória. O valor original de x recebe 5, o valor original de y recebe 10. Né? Nesse momento o procedimento indica ao sistema operacional que ele vai parar a execução e vai chamar o procedimento swap para fazer a troca. Tá? Então, na transparência seguinte, tem a chamada do procedimento swap. O gerente da máquina, no sistema operacional, novamente vai efetuar o mesmo procedimento. Vai entrar alguém na CPU, então o que essa pessoa, o que esse módulo, né, precisa, em termos de recursos. Aí ele dá uma olhada lá naquele recurso, identifica que ele precisa de uma variável x, uma variável y e a variável para triangularização, lembra? Temp. Precisa de x, y e temp. Mas eu botei aquele saída na frente do contrato. Né? Qual é a diferença que isso implica? Então vamos dar uma olhada no esquema de alocação em memória. Olha como é que mudou tudo. Né? Só porque eu botei aquele saída na frente. Vou criar a variável x. Onde é que eu vou criar a variável x? Está vendo? Não foi criada uma nova caixinha para a variável x de swap. Né? Não é uma cópia dos dados. A variável x de swap compartilha o mesmo endereço de memória da variável x do programa principal. As duas compartilham o mesmo endereço. O que uma escrever, automaticamente a outra está lendo. Não é? Elas estão compartilhando o mesmo dado. É uma analogia perfeita com eu te entregar o original das minhas notas de aula. Tá certo? Não implicou na criação de uma nova variável. Elas compartilham o mesmo espaço de memória. Então, primeiro com primeiro, segundo com segundo, no instante da chamada. Né? Não está implícito pelo nome das variáveis, está implícito pelo contrato de utilização. Né? Então, nada impede que daqui a pouco eu chame swap XY, nada impede que daqui a pouco eu chame swap YX. Né? O compartilhamento se dá pela ordem da chamada. Então, eu chamei swap XY. Então, primeiro com primeiro, o X de teste com o X de swap. É isso que aconteceu ali. As duas estão compartilhando o mesmo endereço. Segundo com segundo, Y de teste com Y de swap. Por isso que elas compartilham o mesmo endereço. Temp é uma variável, ela não é um parâmetro. Temp, da mesma forma que antes, é criado como uma nova posição de memória. Ele não compartilha endereço com ninguém. É uma variável auxiliar, é uma variável local, procedimento que vai ser usado para conseguir a troca dos valores de x e y. Então agora, como é que acontece? Percebe que é o seguinte, o procedimento swap, ele não sabe nem mesmo que ele está compartilhando endereço de memória com alguém. Né? Isso para ele é transparente. Na hora que ele está executando, ele não sabe onde é que as suas posições de memória foram alocadas. Né? Elas foram alocadas pelo sistema operacional em posições de memória que já estavam sendo usadas por outras variáveis. Né?
pela variável x e y, pelas variáveis x e y do programa principal. Mas o procedimento SWAP não precisa nem saber disso, né? Isso para ele é transparente. Então ele vai executar, né, as tarefas dele da mesma forma que antes. A gente reforça esses conceitos importantes, né, que a gente percebeu aqui, que a gente enunciou aqui. Observe como agora o dado é compartilhado. Então, o resultado produzido por um é automaticamente disponível, né, ao módulo que chamou, porque é um dado só, né, é um dado compartilhado. Ao invés de se entregar ao procedimento uma cópia do dado original, entrega-se o próprio dado. É isso que permite, né, a saída dos valores produzidos pelo procedimento. E o fato de que existe um risco no compartilhamento. Né? Todo compartilhamento de dados traz com ele um risco. Mas para dados de saída é o único jeito. Se eu quero que você, né, produza um resultado útil para mim, né, eu tenho que compartilhar o dado com você, porque senão como é que eu vou pegar esse resultado? Tá certo? Então, então começa agora a execução do procedimento SWAP, da mesma forma que antes. Né? Primeira instrução dele que mexe em memória, temp recebe x. Né? Então, mais uma vez, né, o seu próprio x de swap, ele nem sabe que existe um x de teste, né? nem que ele está compartilhando endereço de memória com aquele x de teste. Então, temp recebe x. Né? Então, temp assume o valor original da variável x. Eu estou preservando o valor original da variável x. Instrução seguinte, x recebe y. Né? Nesse momento, x recebe y, x recebe o valor de y, as duas contêm o valor 10. Nesse momento, as duas contêm o mesmo valor. Mas eu ainda tenho guardado lá em tempo o valor original da variável x, que eu vou usar na instrução seguinte para atribuir a variável y. Foi trocado, né? Então, entrou ali 5 e 10, se eu olhar agora, x tem 10 e y tem 5. Certo? Foi trocado. Então, se eu imprimir nesse momento, as duas estão trocadas. Aí agora é o seguinte, eu vou voltar, terminou o procedimento. Se terminou o procedimento, eu posso retornar, eu posso avisar o gerente no sistema operacional, dizer, olha, eu terminei, pode liberar meus recursos. Né? O que o sistema operacional vai fazer nessa situação? Ele libera os recursos da função swap. Tudo aquilo que tinha swap do lado, ele libera. Mas ele vê o seguinte, olha, temp liberou, só swap usava, eu posso liberar. Tá? Aí entrou a interrogação ali. X de swap, aí o sistema operacional, né, que é um cara organizado, que tem ali uma lista de utilização dos recursos. X de swap, ele vê o seguinte, não, esse aqui eu não posso liberar porque teste ainda está usando. Né? Tem uma referência ali através da variável teste. Então, essa continua disponível para o procedimento teste. A mesma coisa para a variável y. Né? O sistema operacional diz, eu não posso liberar para a próxima aplicação porque teste ainda está usando. Ele só liberou, na verdade, o temp. Então, o que aconteceu? O procedimento SWAP morreu, né? Suas variáveis morreram, mas elas continuam, duas delas, que eram justamente aquelas que eu coloquei o prefixo saída na frente, permanecem acessíveis, né, através do procedimento teste, porque o dado era compartilhado. Né? Então, o mecanismo para eu pegar de volta, né, para eu pegar o resultado do trabalho do procedimento SWAP, foi compartilhar o dado. O procedimento morreu, mas deixou o trabalho dele acessível em algum lugar onde eu posso pegar. Né? Ele não morreu junto com as variáveis. Tá? Então, o mecanismo de compartilhar dados é através daquele prefixo saída. Então, né, isso define o entendimento do nosso contrato. Né? De novo, né? Se a gente quiser fechar o parênteses aqui que a gente abriu, né, a regra de utilização é muito clara. Tá certo? Você define o conjunto de entradas e saídas, com isso você define a necessidade de comunicação do módulo, escreve um contrato dizendo o que é entrada e o que é saída. Quem quiser usar o procedimento vai ter que respeitar esse contrato. E aí, se respeitar esse contrato, tudo vai funcionar. Tá certo? Se não respeitar esse contrato, vai dar errado. Foi isso que a gente viu no exemplo anterior. Né? Vai dar errado por quê? Porque aquilo que precisava ser compartilhado não foi. Tá certo? Aí nesse ponto, né, essa dúvida que sugere a transferência, ok, né, eu aprendi então, eu preciso usar parâmetros de saída, não funciona, né, se eu botar todo mundo como entrada, não funciona. Porque na hora que eu puser todo mundo como entrada, eu não estou compartilhando dado, estou criando uma cópia Xerox do dado, e aí não tem como pegar o resultado de saída. Né? Entendi, tá certo? Eu tenho que usar o parâmetro de saída. Aí eu posso ir para o outro lado agora, que é a pergunta seguinte. Né? E se eu declarar todo mundo como de saída? Eu não entendi esse negócio de entrada, de saída, eu posso botar todo mundo como de saída? Eu vou compartilhar, eu compartilho todo mundo. Tá certo?
Funciona, funciona. Assim, na maioria das vezes funciona. Né? Eu vou compartilhar meu dado. Né? Sempre eu vou compartilhar o dado. Porque eu confio no cara lá que está usando meu dado, eu confio em você, que eu vou te emprestar meu jogo de slides, né, e você não vai deixar o cachorro rasgar, não vai deixar cair café em cima. Então eu confio em você, eu vou compartilhar o dado, segunda-feira você me entrega. Certo? Então funciona, em princípio funciona. No entanto, existem dois bons motivos, né? Existem dois bons motivos para você escrever corretamente o contrato. Né? Não dá tanto trabalho assim, né? Você separar o que é entrada e o que é saída. Existem dois bons motivos. O primeiro deles é a privacidade dos dados, né? Isso já ficou claro. Né? Se eu especifico um parâmetro que podia ser entrada como saída, ou seja, um parâmetro que eu podia te entregar uma xerox, se estou te entregando o original, eu estou correndo um risco. É claro, não é certo? Estou correndo um risco. Você perder, rasurar, alterar, não sei o que, eu nunca mais ter o meu parâmetro do jeito que eu te entreguei. Tá? Então, o primeiro deles. Segundo deles, né, que esse não é tão claro assim, é a possibilidade de passar constantes como argumentos de funções. Imagina um procedimento que calcule, por exemplo, o que está ali abaixo, que calcule a raiz quadrada de um número. Né? Então, eu estou utilizando ali para calcular a raiz quadrada da constante do número 2. Eu não estou vendo o contrato ali, né? Alguém escreveu o contrato de utilização, alguém disse o que era entrada e o que era saída. Né? Então é o seguinte, se no contrato você disser que é tudo como saída, nesse tipo de chamado o que acontece? Né? Você perdeu a possibilidade de chamar um parâmetro, né, passando uma constante para ele. Porque se o contrato especificar um parâmetro como sendo um parâmetro de saída, a gente viu ainda agora que qual é o efeito disso. O efeito disso é eu compartilhar endereço. Eu compartilho endereço de uma variável de memória. Se eu usar desse jeito daqui, como uma constante, constante não tem endereço. Constante, é claro, constante como o nome está dizendo, constante não é variável. Certo? Então, constante não tem endereço de memória para compartilhar. Se eu tentar fazer isso para um contrato que foi especificado, num contrato onde tenha sido especificado aquele parâmetro como parâmetro de saída, vai dar erro, né? Erro de compilação. Por quê? Porque ele vai tentar dizer o seguinte, não, isso daqui eu tenho que compartilhar endereço. Com quem? A constante não tem endereço, ela não é criada em memória. A constante é criada no código do programa. Tá? Então, não pode. Qual seria a alternativa? Você teria que dar uma volta nesse contrato. Né? Para calcular a raiz quadrada do número 2, você teria que colocar a constante 2 numa variável para poder chamar a raiz da variável. Entendeu? Você perde a possibilidade de chamar um procedimento passando uma constante. Digamos assim, é contornável, né? É o menor dos males. O primeiro é mais sério, né? A privacidade dos dados. Não tem necessidade de você expor o teu dado se ele é somente um dado de entrada do procedimento. Tá? Outro exemplo, né? Então vamos voltar àquele mesmo procedimento que a gente usou como exemplo lá no procedimento usando o mural, usando as variáveis públicas. Vamos ver como é que a gente corrigiria agora aquele defeito do mural, utilizando agora passagem de parâmetros. Né? Então vamos voltar à análise do problema. Né? O procedimento calcula peso, que calcula o peso ideal de uma pessoa segundo uma fórmula. Só que essa fórmula é diferente para homens e mulheres. Né? A fórmula de homem, 72,7 vezes a altura, menos 58. A fórmula de mulheres é diferente, 62,1 vezes a altura, menos 44,7. Tá? Então vamos dar uma boa olhada para essas fórmulas. Ela tem, você percebe o seguinte, tem duas variáveis aí, né? Primeiro, a altura da pessoa, tá? Para eu aplicar na fórmula. E segundo, eu tenho que saber qual é a fórmula que eu vou usar, né? Então eu preciso saber se é homem ou se é uma mulher, primeiro. Né? Com isso aí eu escolho uma fórmula. Segundo, eu preciso saber qual é a altura. Né? Então, se eu sei se é homem ou se é mulher, se eu sei a altura, eu produzo a saída esperada, que é o peso. Então, vamos fazer a análise desse bloco, sempre o mesmo processo, a mesma receita, né? Eu vou fazer a análise desse bloco, definindo o que é entrada e o que é saída. Né? O conjunto de entrada e saída define a necessidade de comunicação desse módulo, que eu posso resolver através do uso de variáveis públicas, pior, ou posso resolver melhor através do uso de parâmetros. Tá certo? Então, o que é entrada e o que é saída desse procedimento? Entrada do procedimento calcula peso é o sexo e a altura da pessoa. Né?
Sexo para saber qual é a fórmula, uma vez que eu sei qual é a fórmula, preciso da altura para aplicar a fórmula. A saída é o peso ideal dessa pessoa, né? A aplicação de fórmula direto. Então, essas três variáveis definem a necessidade de comunicação no meu procedimento. Como é que a gente resolveu isso lá atrás? Lá atrás eu resolvi utilizando variáveis públicas, na seção anterior. Então, criei ali uma seção chamada variáveis públicas, equivalente ao mural. Coloquei no mural as três variáveis, as variáveis de entrada e as variáveis de saída. Escrevi o procedimento. Da mesma forma que agora, olha só, a primeira linha do procedimento define um contrato de utilização desse procedimento. Você está vendo ali? Ó, o procedimento calcula peso sem nenhum parâmetro, não tem parâmetro nenhum. Eu não posso passar nada para esse procedimento. O contrato está estabelecido. Quem quiser usar esse procedimento vai ter que usar segundo o contrato. O que é o contrato? O procedimento não recebe parâmetro. Ele tem necessidade de entrada e saída, mas não é através de parâmetro, é através de variáveis públicas, é através do mural. Tá? Quem quiser usar vai ter que usar segundo o contrato. Aquela primeira linha ali. Então, um exemplo de utilização está aqui. Ó. Entre com a altura. Leia a altura, entre com sexo, leia sexo. O usuário vai entrar com altura e sexo. Na hora que, como essas variáveis estão no mural, na hora que eu li, ela já está disponível ali. Leia a altura, o usuário digitou lá, 1,72 m. Pronto. Aí, esse valor está lá no mural, está disponível para quem quiser usar, os módulos envolvidos na comunicação ou não. Instrução seguinte, leia sexo feminino. Aí foi lá, botou no mural também, está disponível para utilização. Tá certo? Então eu posso chamar o procedimento segundo o contrato, tá certo? A chamada foi uma chamada correta, não tem parâmetro nenhum. E os parâmetros de entrada já estão lá no mural, já coloquei lá. O procedimento calcula peso, vai gerar a saída, eu vou pegar do mural. Então, quando voltou do procedimento, eu fui lá e dei simplesmente imprima peso. Onde é que está esse peso? Declarado como uma variável pública. O procedimento escreveu nessa variável peso e eu aqui estou lendo. Tá? Resolveu o problema de comunicação, mas pior, resolveu através do mural, através da utilização de variáveis públicas. A variável continuou lá depois no mural, mesmo depois que o procedimento já tinha terminado. Tá? A alternativa a isso, que a gente está vendo na sessão de hoje, a alternativa a isso é usar parâmetros, o telefone, tá certo? Então, especifiquei ali os parâmetros de entrada, sexo e altura, e o parâmetro de saída. Estabeleci um contrato de utilização. Tá certo? O que está dizendo nesse contrato? Muita coisa. Ele está dizendo, primeiro, que tem 3 parâmetros. Tá? Tem que ser respeitado na hora de chamar. Está dizendo mais do que isso, está dizendo que a ordem desses parâmetros, os 2 primeiros são de entrada e o terceiro é de saída. Os 2 primeiros são de entrada e não podem ser trocados. Tá? Eu não posso resolver, de repente, passar primeiro a altura e depois o sexo. Eu estabeleci um contrato rígido de utilização. Tá? Primeiro vem o sexo, depois vem a altura e aí você me responde no terceiro o peso. Tá certo? Então tem ali, olha, o código é o mesmo, se sexo... Os dados chegaram de maneira diferente. Eles chegaram até aqui de maneira diferente. Mas o código é o mesmo. Se sexo masculino aplica uma fórmula, se sexo feminino aplica outra. Tá? Função do sexo e da altura. Aí, um exemplo de chamada, de utilização desse contrato. Tá? Mudou a chamada, tá vendo? Porque o contrato mudou. O que eu vou usar de outra forma. Tá? Então... Percebe o seguinte, aqui propositadamente eu usei nomes de variáveis diferentes, porque não precisa ser o mesmo. O que precisa ser é o número de parâmetros e a ordem desses parâmetros na chamada. Então ali foi feita uma chamada, calcula peso, segundo esse contrato. O primeiro parâmetro é o sexo, não interessa que eu chamei de S e lá ele chamou de sexo. Tá? Interessa o seguinte, primeiro com primeiro. Tá? Uma chamada por valor, primeiro é um parâmetro de entrada. Segundo, eu chamei aqui de A, ele chamou lá de altura, não faz mal, tá? Segundo com segundo, está coerente. Tá? Passagem por valor. E o terceiro, eu chamei aqui de P, ele chamou lá de peso. É um parâmetro de saída, eu coloquei lá o prefixo saída, tá? Passagem por referência. Qual vai ser o efeito? Eu vou compartilhar P do programa teste, compartilho o endereço de memória com peso do procedimento, calcula peso. Tá? E aí eu garanto que o que ele escrever lá fica disponível para mim aqui. Tá? Então, quando voltar, eu dou simplesmente imprima P. Tá? Resultado do procedimento de saída. Então, isso encerra a nossa sessão de hoje.
Nesse ponto você tem uma extensa lista de exercícios, de procedimentos para resolver usando passagem de parâmetros. Tá certo? Então a regra, né, o contrato que a gente está estabelecendo aqui é o seguinte: esses exercícios não vão fazer uso do mural, né? Eles têm que ser resolvidos usando troca de parâmetros. Qualquer dúvida, então, você pode voltar e assistir novamente o ponto da aula de sua dúvida. Tá? Obrigado, nos vemos na próxima.